Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Juliano. Galera, vamos que vamos para os vídeos aqui para o meu canal e dessa vez eu quero trazer para vocês questões respondidas do livro Negrinha de Monteiro Lobato, né? Então, sem mais delongas, vamos diretos aqui para as questões. Eu não encontrei, infelizmente, o livro que eu tenho, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. O livro que eu tenho aqui não tem questões respondidas, né, infelizmente, então eu tive que procurar aqui no Google mesmo questões e infelizmente eu não achei questões que se adequassem mais com vestibulares, né, até porque a primeira aqui ela é de múltipla escolha e a restante são dissertativas, né, mas bom, não custa a gente tentar responder essas perguntas aqui. Eu já respondi algumas aqui antes de estar fazendo esse vídeo, né, para vir mais preparado, mas acredito que vai dar tudo certo. Então vamos que vamos. Texto, eu vou deixar aqui no cantinho para você estar acompanhando, tá? Texto para as questões 1 e 6, Negrinha. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca. Mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos viveram-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima, a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças, vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daqueles ferozes, amiga de ouvir cantos, o bolo e zero ao regime novo. Essa indecência de negro igual. Pois bem, a primeira questão aqui é do Enem, né? E vamos ler ela aqui. A narrativa focaliza em um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela a. Falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas. B. Receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas. C. Ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças. D. Resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciando no final do texto. E rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigo, né? Eu acredito que a resposta que mais se adequa a essa questão é a letra D, que de fato no final do texto ali é evidenciado muito essa questão de aceitação à liberdade dos escravos, né, dos negros, que esse livro ali é um pouco ali depois, ele é escrito bem depois ali da Lei Áurea, da abolição da escravatura, né, e a Dona Inácia, ela era contra isso, né, infelizmente ela era contra, então eu acredito que a D é o que mais se adequa a essa questão, né, que a D diz o seguinte: resistência da senhora em acertar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. Pois bem, vamos dar mais uma olhadinha aqui no gabarito, né? Vou mostrar aqui o gabarito para vocês o que diz. E ele diz o seguinte: a resistência de Dona Inácia em aceitar a libertação dos escravos fica evidenciada na passagem. Nunca se fizera ao regime novo, essa indecência de negro igual ao branco, né? Que ela não concordava com essa igualdade entre negro e branco, né? Vamos lá. A questão 2 já começa aqui, já são questões dissertativas, e ela faz a seguinte questão, né? Ela nos traz a seguinte questão. Destaca no texto 3 exemplos de ironia, né? Eu já poderia destacar aqui, né? Tem vários momentos em que ela nos traz ironia, né? O texto traz ironia, mas eu vou destacar aqui, né? Excelente senhora, a patroa, né? Que ela de excelente não tem nada, né? Dama de grandes virtudes apostólicas, né, de cristã ela não tinha nada, mas naquela época eles acreditavam que eram cristãos, por mais que fizessem as barbaridades que elas faziam, né. Deixa eu ver aqui uma outra. E a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar as crianças, né, já apresentei 3.
Mas no texto tem bem mais do que isso, então a gente vai dar uma olhadinha aqui no gabarito, que ele diz o seguinte, né? Ocorre ironia em Excelente Senhora, a Patroa, camarote de luxo reservado no céu, dando audiências ótima a Dona Inácia, excelente Dona Inácia e arte de judiar de crianças, né? Tem vários momentos em que ela contém ironia, esse texto aqui. Vamos lá para 3. Por que não se pode afirmar que o reverendo está sendo irônico no discurso que produz a respeito de Dona Inácia? Não há ironia na fala do reverendo, porque de fato a religião naquela época apoiava a escravatura, né? Então não houve ironia. Ironia é quando a gente fala alguma coisa mas na verdade está se referindo a outra, né? Tem outro significado, né? Tem ambiguidade ali, né? No gabarito ele diz o seguinte aqui: ironia é o recurso de linguagem por meio da qual se deixa entender o contrário do que se está afirmando literalmente. Dessa forma, quando o reverendo elogia Dona Inácia, sua intenção é apenas a de enaltecer a propriedade rural, a proprietária rural. Ele sinceramente não tem intenção de fazer o contrário, ou seja, falar mal dela, né? Pois bem, vamos lá para a questão 4, né? São 8 questões, vamos lá. Qual a crítica do texto acima apresenta a relação à postura de certos membros da Igreja Católica? Então a resposta é bem parecida com a 3, era porque a Igreja Católica não dava a mínima por questão da escravatura, né? Eles não tinham apreço nenhuma pelos negros, então a resposta é bem parecida com a 3, que eles não ligavam tanto para essa questão de escravatura, né? Eles até achavam que seria mais interessante que continuasse a escravatura, né? Vamos ver aqui a resposta da 4. O excerto de Negrinha permite perceber uma crítica do narrador à postura subserviente que certos membros da Igreja Católica tinham com relação aos proprietários rurais. Em outras palavras, expressa-se uma condenação irônica ao apoio do clero em relação aos ricos e poderosos em detrimento de valores cristãos como o amparo aos oprimidos, grupo no qual se encaixa a Negrinha. Vamos lá, para a questão 5. O narrador também faz veicular em sua enunciação uma crítica à hipocrisia atribuída à elite rural paulista. Explica de que maneira se dá esse ataque. Esse ataque, né, essa hipocrisia, é de que, nesse caso de Dona Inácia, ela se mostra como uma pessoa boa, né, como uma pessoa bem vista pela igreja e tudo mais, só que na verdade ela não era nada disso, né, mas que infelizmente eles se viam assim, né. Eles se achavam como pessoas boas, como pessoas caridosas, carinhosas, mas que na verdade não era nada disso, né? Então, vamos lá para o gabarito. Ele diz o seguinte: Monteiro Lobato critica a hipocrisia de uma senhora que tem para os olhos da sociedade uma imagem de mulher caridosa, dama dotada de virtudes cristãs, mas que dentro de casa se mostra como sádica, opressora e preconceituosa, né? Vamos lá para a questão 6, e a questão 6 diz o seguinte: como a forma de nomeação das personagens acaba representando no texto a posição entre opressora e oprimida que perpassa todo o conto, né? E a forma de nomeação que demonstra, né, essa questão de quem é opressora e de quem é oprimida é bem simples, né? Negrinha se chama, é chamado como Negrinha no texto, né? E mostrando que a menina não tinha nem direito a ter um nome, né? Enquanto a Dona Inácia era chamada como dona, né, como rica, como excelente, né, sempre com esses adjetivos aí, com esses títulos e tudo mais, né. Vamos lá aqui o que diz o gabarito. A protagonista do conto, que assume na narrativa o papel de oprimida, é apenas nomeada como Negrinha, o que indica sua posição inferior, pois nem direito ao nome tem. Já o antagonista, que assume o papel de opressora, é primeiramente nomeada como a patroa e depois como Dona Inácia, título e nome. Dessa forma, ela ganha status de superioridade social em relação à personagem principal. Vamos lá para a questão 7 e 8, daí tem um textinho antes disso. Vamos lá. Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como o gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras, de olhos azuis, e de anjos, e bonecas e anjos remoinhavam-lhe em torno, numa farândola do céu. Senti-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça, abraçada rodopiada. Veio a tontura, uma névoa envolveu tudo, e tudo regirou em seguida, confusamente, num disco. Ressoaram vozes apagadas, longe. Pela última vez, Cuco lhe apareceu de boca aberta, né? Explique
Vamos lá, para a questão 7. Explica a posição que o texto acima apresenta entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo, né? E a posição que o texto nos traz é de que esse mundo objetivo da negrinha é que era um mundo bem pobre, né? Bem miserável, enquanto o mundo subjetivo era um mundo mais rico, um mundo mais belo, um mundo de prazeres, né? E deixa bem evidenciado nesse texto essa diferença, né? Vamos lá aqui para o gabarito. Ele diz o seguinte: o mundo objetivo de Negrinha é pobre, o que se nota pelo fato da personagem se encontrar abandonada como gato sem dono em uma esteira rota. Seu mundo subjetivo, no entanto, é rico, pois é engrandecido pela fantasia de anjos e bonecas envolvendo-a em extrema beleza e prazer. E a questão 8 faz a seguinte pergunta: há ainda não é certo, em análise, uma identificação entre o universo objetivo e o universo subjetivo? Como esse processo se dá, né? O processo objetivo, né, é aquele mundo, é aquele universo mais pobre de Negrinha, né? Aquele universo externo, aquela realidade em que Negrinha ela se encontrava, né? E o universo subjetivo é identificado como um universo interno de Negrinha, aquilo que estava acontecendo em seu coração, em sua mente, com os seus sentimentos, né? E conforme ela ia delirando, chegando próximo da morte, ela começa a encontrar os seus prazeres, ela começa a encontrar a sua beleza, né? Todos os seus desejos que ela sonhava, né? E que infelizmente nunca veio acontecer no mundo objetivo. Vamos lá aqui para a questão 8, e ela diz o seguinte: o excerto de Negrinha apresenta uma correlação entre o universo objetivo externo à personagem e o universo subjetivo interno à personagem. No momento em que a tontura que a protagonista sente às portas da morte identifica-se com o delírio que ela tem, imaginando-se dançando e rodopiando com os anjos e bonecas. Pois bem, essas são as questões respondidas que eu tinha para trazer aqui para vocês, né? Eu estou fazendo um pouco mais rápido aqui, que a memória da minha câmera aqui já está acabando, então eu tive que fazer bem rapidinho, né? Tem outros vídeos falando sobre esse livro, tem uma review, tem uma resenha, né? Que vocês também podem estar se aprofundando nessa história. Então, galera, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe aquele like, compartilhe o vídeo no meu canal para ajudar na divulgação e adicione o canal aos favoritos para você estar recebendo notificações de vídeos toda vez que eu vídeo aqui no meu canal. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Falou, é nóis! Bem no final já.